nosso homenageado de hoje, médium e orador espírita, senhor Divaldo Pereira Franco. Representando a senhora Júlia Nezu, presidente da USE, União Espírita, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, convidamos a senhora Rosana Amado Gaspar. A senhora Zumira da Conceição Chaves Racesian, presidente da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Com a palavra, o deputado Ramalho da Construção. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em nome do nosso presidente, Cauê Macris, essa sessão solene com a finalidade de homenagear Divaldo Pereira Franco, com o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo. Essa é a maior homenagem, Divaldo, que a Assembleia Legislativa concede a poucos, e nós queremos aqui agradecer os 93 deputados que assinaram comigo esse colar, que é uma das maiores homenagens que se dá ao pessoal da vida pública, e, em especial, Divaldo, que tem um trabalho social pelo mundo inteiro. Esses dias atrás encontrei Divaldo, eu junto com a minha esposa, no aeroporto, ele mesmo puxando a mala, fazendo o check-in. Encontramos duas vezes, que eu estava com a sogra, né? Encontramos quando desembarcamos, depois encontramos ele embarcando, né? Um menino com 60 anos de idade, e é um exemplo para todos nós, acho que ser seguido, né? Cumprimentar aqui a Rosana. 90 anos? 90 anos esse menino, né? A Rosana Amado Gaspar, também quem está aqui representando a doutora Júlia, presidente da USE, né? A Zumira, que é a nossa presidente da Federação de Espírito do Estado de São Paulo, está aqui acompanhada de diversos colaboradores. Nós estamos aqui com a Silva Puc, minha irmã querida, o marido foi secretário da Saúde de Osasco, e com a minha diretora, eu tenho falado, se ela não fosse casada e eu também não fosse casado, Débora, eu me casaria com a Vera, porque além de linda, é uma simpatíssima, né? Muito simpática. A Vera distribui amor, principalmente na área de ensino, que é na área de orientação, e isso me deixa muito feliz de trabalharmos juntos, Vera. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aqui, nós já fizemos a homenagem aqui às autoridades da mesa. Eu acho que deve estar chegando também a vereadora Adriana Ramalho, que eu tenho uma filha vereadora na capital, Divaldo, também. E com a ajuda de todo esse povo aqui, nós fizemos uma vereadora com 29.756 votos e tem feito um bom trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Senhores deputados, senhoras deputadas, minhas amigas, meus amigos, colaboradores dessa casa, telespectadores, né? Aqui, em nome do presidente da casa, Cauê Macris, que, a meu pedido, pediu para presidir aqui essa solenidade, com a finalidade de homenagear Divaldo Pereira Franco, hoje, eu acho que uma das maiores, ou a maior autoridade espírita encarnada. Nós tivemos o Chico, e o Divaldo, com certeza, tem substituído muito bem o Chico Xavier, e isso o Divaldo vai falar aí no seu discurso, né?
mas dizer também da honra de estarmos aqui com todos os convidados que estão aqui presentes. E aí, eu pediria aqui para a gente ouvir a Camerata, agora mudou o nome, Edivaldo, né? Não é mais banda, né? É a Camerata, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sobre a regência do sargento Greidson Azevedo. Esta presidência agradece à banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do seu maestro, e é uma alegria estarmos sempre juntos aqui. Muito obrigado. E convido a nossa Silva Pucci, nossa eterna presidente, uma mulher que anoitece e amanhece, cuidando também da área social. Edivaldo, por iniciativa da Zulmira, da Silva, o governador assinou a semana passada o projeto de lei que manda para a Assembleia, prorrogando o comodato da Casa Transitória por mais 60 anos, e coube a mim ser o relator, já estou conversando com todos os deputados, assim como foi a homenagem a essa grande autoridade espírita que é Edivaldo Pereira Franco. Com certeza nós vamos ter a aprovação dos 94 deputados para prorrogar o comodato da Casa Transitória por mais 60 anos, presidente. Quem sabe, daqui a 60 anos nós estejamos juntos, renovando, né? Se não tiver encarnado, mas como espírito, né, senhor? Mas se seguir Edivaldo, que vai viver aí uns 170 anos, nós vamos estar aqui, junto aqui, né, para assinar. Minha querida Silva, o Fernando, você acha que ela deve fazer aí ou lá no... Aí mesmo? Lá Aqui tem um protocolo, Silva, da casa, né? E aí a gente segue mais ou menos o protocolo, que é a tribuna. Por favor, pedir para... E todos que usar a palavra, usar aí. Por conta de televisão, que pessoal... Nós estamos transmitindo ao vivo ou não? Não, só gravando. Também a televisão grava e depois eles vão passar aqui os horários que serão transmitidos. Querida Silva, cabe a essa querida amiga aí a prece. Excelentíssimo deputado, doutor Ramalho, excelentíssimos componentes da mesa deste evento, excelentíssimos convidados aqui presentes,
nosso bom dia. Vamos, nesse instante, nos preparando para a prece de abertura deste magnífico evento. Para isso, vamos nos acalmando, nos aquietando, nos confraternizando para este momento tão importante. Fechando os nossos olhos, se necessário, para nos ligarmos ao plano espiritual aqui presente, os queridos benfeitores, em nome do Mestre Jesus, para pedirmos: Jesus, que o seu magnetismo de irradiação incomensurável possa atingir todo este plenário, todo esse prédio, como um foco de luz, a destruir tudo que for negativo, tudo que for desnecessário ao bom desenvolvimento deste trabalho. Pedimos aos benfeitores, em nome do Mestre, que nesse instante, com sua luz, possam fazer com que o nosso corpo físico e o nosso espírito sejam aliviados de todas as tensões, de todos os problemas. Vamos nos sentindo tranquilos, serenos, agraciados por esta luz imensa do nosso querido Mestre. Pedimos que nos tornes mais sensíveis a esta homenagem tão importante, que homenageia o bem. O bem de um irmão tão importante na doutrina espírita, um exemplo para todos nós, Divaldo Franco. Que todas as pessoas entendam que esta homenagem é necessária, é educativa, para que todas as pessoas possam entender o que seja o bem. Porque o mal, nós podemos enxergá-lo todos os dias. Essas homenagens são mais raras. Por isso nos sentimos agraciados nesse momento pela luz do Mestre Jesus, que com certeza está nos amparando neste momento em que se faz esta homenagem. Vamos, nesse instante, todos juntos, acompanhar em pensamento a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofendidos. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigada. Muito obrigado, querida irmã Silva. Comunicamos aos presentes que esta sessão solene não está mais sendo transmitida ao vivo. Vocês passaram o roteiro errado, não é isso, né? Não, está transmitindo Tá? pela TV Web. Então, está sendo transmitido ao vivo pela TV Web, né? Será transmitido pela TV Assembleia no sábado, dia 7 de outubro de 2017, às 21 horas. Também pela NET, canal 7, e pela TV Digital, canal 61.2, e pela TV Vivo, canal 9, né? Passo a palavra aqui aos presentes, convidando aqui para fazer a sua primeira parte aqui, as suas palavras, a querida amiga
Zumira da Conceição Chaves Hansel, nem sei pronunciar esse nome. Hansel. E eu pediria a Zumira para falar lá da tribuna, Zumira, por conta da posição de gravação da televisão do pessoal que estão lá. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e ilumine cada vez mais. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos nesta homenagem, tanto do plano material como do plano espiritual. Aqui agradecemos ao nosso querido Ramalho pela sua dedicação, não só como político, mas também como aquele colaborador do bem, onde ele dedica parte do seu tempo à nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. Homenagem justa, honrosa ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, mais do que merecida pela sua obra no bem a todos aqueles assistidos e necessitados, tanto dos bens materiais como espirituais. Então, eu quero agradecer por aqui estar neste momento compartilhando com todos os senhores. Muito obrigada, muita paz. Muito obrigado, nossa presidente, querida Zumira, e convidamos para fazer uso da palavra, representando também aqui a USE, a Rosana Amado Gaspar. A senhora também, por favor, na tribuna. Bom dia a todos. É uma imensa alegria também a USE estar sendo representada aqui hoje. Representamos a doutora Júlia Neso, que manda um fraternal abraço para o querido Divaldo, que tanto tem trabalhado para o movimento espírita aqui no estado de São Paulo. É uma alegria muito grande, porque o Divaldo, nós lembramos da irmã Sueli Caldas, que o chama de semeador das estrelas, porque ele é isso mesmo. Onde ele passa, ele deixa o brilho, né, do amor, do bem, sem dizer realmente da pessoa que ele é, desprendida e amorosa para com todos nós. O nosso agradecimento em nome das 1.400 casas que a USE representa e seus órgãos. Nós estamos muito felizes dessa justa homenagem do colar de honra ao mérito ao nosso querido Divaldo. Muito obrigada, Divaldo. Você merece muito mais que isso. Nós te amamos. Muito obrigado, querida Rosana. Nós queremos aqui agradecer a Silvia Márcio Barbosa, que está aqui representando o nosso desembargador, presidente do Tribunal de Trabalho da 2ª Região, o Wilson Fernandes, né? A tenente Micaela, onde está a tenente, né? Da Marinha. Da Marinha, né? Tá ali, lá. Oi, querida, ela está sempre conosco aqui. Divaldo, muito simpática, mas em todas as homenagens aqui da Assembleia, a tenente está junto conosco aqui, né? O Valdir Beira Júnior, que é presidente do Conselho da Sociedade Espírita e Proteção à Infância, né? Queremos agradecer Jonas Pinheiros, presidente da Associação do Desenvolvimento Espiritual do Reencontro, né? A Antônio César Ferrari de Carvalho, que é ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, né? Ao Edson Sardano, que é secretário de Segurança de Santo André. Muito obrigado, secretário. Edna de Freitas, que está aqui representando o presidente do Sinsaúde, o nosso querido irmão José Leão, que assim como o Divaldo, acho que o Leão também está com quase 90 anos, é isso, né?
e presidindo. É isso, né? Tá, mais ou menos próximo dos 90 anos. Divaldo, eu fui o peão que construí o prédio do Sindicato da Saúde do Estado de São Paulo, né? Com a mão na massa, né? Aqui é a nossa Concecília Sarno, né? Gonçalves, José Alberto Regnani Gonçalves, e também a senhora Renata, do Instituto Espírita, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, a jornalista Mariana Fernandes, o Júnior Martins, representando aqui o deputado Antônio Salim Curiato, e estava conosco aqui nosso deputado Itamar Borges, acho que ele deu uma passadinha e saiu. Eu também queria citar aqui o pastor João Rodrigues, que é da Igreja Assembleia de Deus, é diretor também do nosso sindicato, o Ivan, que preside vários campos aqui na Zona Sul, preside um outro campo, tá lá no fundo, né, João? O João preside outro campus no Paraná e preside um campus com várias igrejas nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de participar do aniversário do João, e o filho que substitui ele nos Estados Unidos, entrou ao vivo para homenagear o João, que tem um trabalho, Divaldo, muito importante na Igreja Assembleia de Deus, e eu tenho a honra de ser meu diretor, tenho entrado junto no sindicato em 1987. É isso, João? Eu pedi uma salva de palmas para o pastor João Rodrigues. Convido a todos para assistir um vídeo sobre a vida de Divaldo Pereira Franco. Coisa da tecnologia, Divaldo, mas vai sair, viu? O Estado de São Paulo, através da Assembleia Legislativa, homenageia com reconhecimento e gratidão o filântropo e médium baiano Divaldo Pereira Franco, que fez 90 anos no dia 5 de maio de 2017. Não cursou ginásio e se aposentou como escriturário. Médium desde pequeno, ele mesmo esclareceu quanto aos seus primeiros anos. Eu estava brincando na sala e se adentrou uma senhora estranha. Então a senhora disse: Di, que é meu nome de família, chame Ana. Diga que é Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Mas eu não entendia nada disso aos 4 anos. Meus avós, todos 4, já haviam morrido, eu não sabia. Eu voltei a chamar minha mãe. Quando ela veio, eu digo: olha, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha e quer falar com a senhora. Minha mãe teve um choque, porque ela nunca havia falado o nome de sua própria mãe. Quando ela nasceu, a mãe morreu de infecção puerperal. Ela ficou assustada. Mas como você sabe isso? Eu digo: a senhora está aqui. Mas ela não havia. Então me pegou e levou à casa da minha tia. E disse: esse menino enlouqueceu. Ele está dizendo que mamãe está lá. Minha tia então perguntou como é que era ela. Eu lembro vagamente. A saia arrastava, tinha algo na cintura. E chamou minha atenção qualquer coisa que tinha aqui. Quando eu descrevi, minha tia disse: olha, é mamãe. Porque esse é um camafeu que eu coloquei no seu cadáver. A partir daí, João, eu me tornei uma criança mais ou menos especial. Se tornou dono de profícua e exemplar folha de serviços cristã. Como orador, empreendedor social, educador, psicógrafo e pacifista. Mais de 20 livros já foram escritos sobre sua vida e obra. Desde 1948, foi amigo do médium Chico Xavier, que muito bem o definiu. Divaldo tem uma estrela na boca. É um trator de Deus. Em 9 de setembro de 1947, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, tudo inspirado pelo seu guia espiritual, Joana de Ângeles, que ditou a ele mais de 60 livros, traduções para 10 idiomas. Vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Como educador, há 65 anos, Divaldo fundou a Mansão do Caminho para acolher crianças órfãs e necessitadas. Cuidou de 620 filhos adotivos. Divaldo tem mais de 200 netos e dezenas de bisnetos.
Como orador, esteve em mais de 1.000 cidades, 77 países dos 5 continentes. Em 2017, Divaldo esteve na Europa, proferindo palestras. Médium condecorado, reconhecido no Brasil e no exterior, são mais de 1.000 homenagens que estão no Memorial Divaldo no Centro Espírita. O Brasil recebeu mais de 900 homenagens. Em São Paulo, recebeu 24 desses títulos, evidenciando o reconhecimento em todas as décadas de esforço em São Paulo. Como orador no Brasil, Divaldo já esteve em mais de 700 cidades. Depois da Bahia, São Paulo é o estado onde ele fez mais palestras. Em janeiro de 1952, na primeira vez, fez palestras na Federação Espírita do Estado. Foi a 124 cidades do norte, sul, centro, leste e oeste do estado. Proferiu mais de 1.200 palestras e também em estádio, como ocorreu dia 26 de agosto de 2017, em Chapecó, Santa Catarina, quando foi recebido pelo governador do estado e o prefeito da cidade, como médium psicógrafo. 270 livros, dezenas de autores espirituais, vendidos mais de 10 milhões de exemplares, traduções em 17 idiomas, direitos autorais doados em cartório para obras sociais do Centro Espírita Caminho da Redenção e Mansão do Caminho. É o primeiro médium no mundo que psicografou autores espirituais, prêmios Nobel da Literatura. Como pacifista, Divaldo já semeava paz através das palestras e dos livros psicografados. Mas desde 1998, implantou em Salvador o movimento Você e a Paz, como forma de difundir ainda mais a necessidade de uma vida pacífica, pacificadora na sociedade e na família. Iniciativa que já se espalhou por mais de 50 cidades e 9 países. Os espíritas são exemplo para todos nós de amor ao próximo. Parabéns, Divaldo, um dos maiores discípulos de Allan Kardec, que protagonizou na vida muitas conquistas sociais incomuns. São Paulo reconhece tua dedicação pela implantação do bem na Terra, pelos 70 anos de absoluta dedicação em favor da sustentabilidade psicológica e moral da população paulista, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural de sua gente. E por isso receberá a maior homenagem, o colar de honra ao mérito legislativo. Chegou a hora de ouvir a sua verve e entender por que ele é um inspirado pregador cristão das multidões. Com a palavra, o filântropo e médium baiano Divaldo Pereira Franco. Divaldo, por favor, nós vamos fazer homenagem a Vossa Excelência primeiro, depois o senhor vai usar a palavra, tá? Então nós vamos convidar aqui a mesa, convidar a minha esposa Débora para me acompanhar aqui na entrega do colar, a maior autoridade espírita que nós reconhecemos no momento, e em seguida nós vamos ouvir as palavras desse grande homem público que tem dedicado toda a sua vida aqui na orientação espiritual. Deputado, essa é uma aluna da Federação Espírita São Paulo, gostaria de oferecer a flor. Divaldo Franco. Nós estamos aqui também com a aluna da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que está oferecendo as flores a Divaldo Franco. Vou pedir que ela fique também do nosso lado aqui, para junto nós entregarmos o colar ao nosso homenageado. Agora sim, com a palavra, ao nosso maior orador espírita do momento,
acho que a maior autoridade espírita que nós conhecemos no momento, o seguidor do nosso Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Excelentíssimo senhor deputado Ramalho da Construção, neste momento presidindo esta solenidade, em nome do digníssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nobres deputados presentes, digníssimas autoridades presentes ou representadas, queridos amigos e amigas representando instituições religiosas ou não, senhoras, senhores, nossos votos de muita paz. Rabindranath Tagore, fazendo uma análise da personalidade de Mohandas Karamchand Gandhi, denominou de Mahatma, alma nobre. E esse Mahatma, já no declínio da existência, escreveu que esse único homem atingisse a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele próprio logrou alcançar esse amor de excelência superior, libertando a Índia e o Paquistão da dominação britânica, sem derramamento de sangue. Portanto, Prêmio Nobel da Paz, apóstolo da humanidade. Quando eu recebi a notificação desta Egrégia Casa de Leis, informando-me da homenagem que me seria dirigida pelo nobre deputado Ramalho da Construção, detive-me a reflexionar nos motivos que levaram Sua Excelência a distinguir-me com a mais alta honra prestada pela instituição paulistana ao indivíduo. E após uma análise criteriosa, cheguei à conclusão de que essa não era uma homenagem dirigida à pessoa que estou, mas era dirigida à doutrina espírita. Doutrina que abracei desde os verdes anos da atual existência e à qual procurei dedicar os melhores momentos da jornada terrestre. Doutrina que me tornou cidadão, que me ensinou a ética socrática, mas, sobretudo, o amor de Jesus Cristo, convidando-me a servir. Como escreveu com propriedade Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Literatura chilena, o sentido da vida é servir. Servem o ar, a terra, o vento, a vida. E recordei-me que o notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, de trabalhos forçados e de destruição da vida, ao apresentar a sua psiquiatria, que se tornou uma das correntes mais belas do século XX, teve a ocasião de acentuar que toda vida deve ter um sentido psicológico. Mais tarde, repetindo o pensamento desse psiquiatra que recebeu nos Estados Unidos mais de 10 títulos de doutor honoris causa em psiquiatria das melhores universidades norte-americanas, Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica, corrobora: uma vida que não tem sentido psicológico é uma vida vegetativa. Então, eu estive examinando que deveria dar à minha vida um sentido psicológico. E a doutrina espírita ofereceu-me esse objetivo psicológico no seu nobre postulado: fora da caridade
não há salvação. Então eu podia unir o pensamento de Gandhi a respeito da excelência da qualidade do amor ao objetivo psicológico existencial, trabalhando com outros em favor de mim próprio e da sociedade, na obra do bem que é defendida pelos postulados espíritas. Cheguei então à conclusão que trabalhar no bem é um dever, não é uma virtude. Que ter uma vida ética não nos torna diferentes de ninguém, porque esta é uma conquista do processo antropopsicológico da criatura humana. E então, comecei a imaginar este momento, que deveria dizer ao seleto auditório que me honra com a sua presença. E concluí, à semelhança da grande historiadora sueca, Prêmio Nobel de Literatura, Selma Lagerlöf, que não mereço a homenagem. Não a mereço porque, dependente dos postulados espíritas, é o espiritismo que me concede a luz da razão, que me oferece objetivos existenciais, que ilumina a minha ignorância e que me distende mãos generosas para amar e servir. Então, desejo rogar a esse auditório nobre perdão por não aceitar a homenagem, isto é, transferi-la ao Espiritismo. Porque me dei conta que não era uma homenagem à pessoa que estou, mas era a essa doutrina libertadora cujo nome foi enunciado por Jesus Cristo, quando prometeu o Consolador, que viria enxugar as nossas lágrimas, diminuir nossos suores, repetir as suas lições e dizer-nos coisas novas, porque àquele tempo, o seu tempo, não tínhamos condições de entender. Desse modo, nobre deputado, dignos corações presentes, transfiro ao Espiritismo esta honra e aceito o estímulo do vosso carinho, a bondade dos vossos corações, no crepúsculo de uma existência muito larga. Victor Hugo teve uma bela página dedicada à velhice, na qual ele quisera que é o período da decrepitude das forças, das evocações desagradáveis, da melancolia, dos reveses da sorte, da solidão. E com todo respeito a esse nobre escritor neolatino, eu diria que, com o Espiritismo, o declinar das forças físicas faculta o recrudescer das energias transcendentais. Aquelas evocações que seriam deprimentes transformam-se em grandes impulsos de aprendizagem e de desenvolvimento intelecto-moral. E recordando-me de um filósofo argentino, diria que mocidade não é o período de verdor dos anos. Jovem, ipsis verbis, é todo aquele que pode olhar para o passado sem ter vergonha dos atos praticados. Porque toda vez, quando nós nos comprometemos com uma conduta que não corresponde à ética social, nem ao estatuto legal de cidadania do país, já não temos a juventude, a pulcritude, a nobreza, a coragem, porque estamos amarrados ao nosso débito, à situação deplorável a que nos entregamos. Então, reconhecendo que estou no crepúsculo, mas um crepúsculo aureolado de um sol que tem plumas douradas de evocações sublimes, de momentos inolvidáveis, de afeições transcendentais, agradecendo a Deus a honra de haver-me convidado e a outros
a trabalhar na sua seara ao crepúsculo, à última hora. Eis porque aqui tenho a audácia de estar presente, neste salão que evoca a personalidade nobre do Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, ex-presidente da República do Brasil. De evocar personalidades que se entregaram ao bem, à semelhança de Albert Schweitzer, de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco Cândido Xavier e de milhões de pessoas anônimas, para dizer-vos a todos vós, muito obrigado pela deferência que tentarei honrar através de uma vida austera, edificante, pautada na lei do amor, para que dessa forma a sociedade seja melhor e mais feliz. É uma redundância dizer que vivemos um momento muito difícil, um dos períodos mais difíceis da era moderna. A grande crise que se abate sobre a terra, as incertezas que se desenham no horizonte do futuro entre nações poderosas, menos poderosas, mas tão atrevidas quanto aquelas poderosas. Em um momento em que a economia do mundo assinala a queda do PIB em vários países, enquanto outros apresentam uma estatística de alta relevância. Uma época de crise social, defluente da crise moral, a perda dos valores éticos, muito bem definidos pelo notável teólogo e psicólogo americano Dr. Rollo May, que elucidou vivermos um período difícil como esse por causa de 3 fatores que não cuidamos devidamente: o individualismo, o sexismo e o consumismo. Na palavra notável desse pensador religioso e psicólogo emérito, o homem da cibernética, que conseguiu a comunicação virtual, que penetrou no macrocosmo, descobriu os buracos negros e a luz negra, pôde penetrar na consumpção das galáxias, entender a grandiosidade do cosmo, mas também viajar na direção das micropartículas e detectar o bóson de Higgs, que não tendo uma maneira de expressar a diferença entre energia e matéria, definem esse bóson como sendo a partícula de Deus, trazendo uma iluminação especial à mentalidade do materialismo dos séculos 17 e 18, quando o pensamento iluminista, iniciado pelo trabalho notável dos grandes pensadores, abriu as portas para a revolução cultural, mais tarde a revolução industrial e, na atualidade, a revolução cibernética. Hoje, quando podemos pensar em profundidade a respeito do que era mistério ontem e termos a percepção de uma realidade que transcende a qualquer capacidade de imaginar, facilita-nos compreender a grandeza de Deus, quando a física quântica, ou física das probabilidades, assevera que essa partícula, o bóson de Higgs, o astrofísico que pensou nela há 60 anos e a concebeu matematicamente provando-a, mas que nunca pôde ser detectada, e assim se logrou no ano passado, através de um acelerador de partículas, por meio de choque de prótons. Então, ser a partícula de Deus fascina-nos, porque um cientista do quilate dessa doutrina dobra-se diante da majestade do Criador. Majestade negada
a partir daquele século XVII, quando Lord Bacon e uma elite de pensadores divorciaram-se da fé cega, irracional, teológica, para se deterem diante da razão, o que levou no ano de 1792, no dia 5 de novembro, em Notre Dame, um pensador dizer a 15 mil pessoas presentes: Deus é a razão. Não temos por que acreditar em Deus. Talvez preparando o terreno para Friedrich Nietzsche poder proclamar mais tarde que Deus havia morrido. E foi graças a esse desvio de cultura, por um lado, saudável, porque descobriu a razão, deu-nos a ciência, do empirismo à tecnologia, para que pudéssemos encontrar o motivo lógico da existência e eliminar a possibilidade remota, vazia e mitológica de que fomos criados do nada. Quando se apresentou a grande teoria a respeito do Big Bang, como sendo a origem de tudo, já que antes não havia nada, deparamos-nos com um paradoxo. Não havia nada. Entretanto, havia duas partículas que se chocaram. E dali nasce este universo. Porque provavelmente houve outros universos. E é possível que existirão outros universos, mesmo no conceito einsteiniano. É fascinante notar que neste momento de crise e de cultura, cientistas da mais elevada postura cultural façam a sua viagem de volta a Deus, para dizer que o universo não é um fruto de um acaso, mas de uma causalidade absoluta, que Allan Kardec teve a coragem de indagar, conforme podemos ler na questão de número 1 da obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é Deus. E pela primeira vez, na lógica, na filosofia, na teologia, a pergunta era feita corretamente. Porque até então ela era feita de uma maneira defeituosa. Quem era Deus? E a partícula quem significa o homem que. Allan Kardec interroga, qu'est-ce que Dieu? Que é Deus? E dá uma amplitude, retirando desse Deus o caráter antropomórfico, as paixões, a impiedade, a preferência por um povo em detrimento de outro, a perseguição a este, porque tinha cor tal ou qual, ou aquele outro por causa da sua conduta, e produzindo condenações eternas. Allan Kardec faz a pergunta e os espíritos nobres redarguem. É a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, o que vai ajudar a filosofia a pensar a partir do século XIX que Deus é a causa incausada do universo. E então repetir: eu existo, eu penso, logo a vida é uma realidade com seu significado. E esta resposta levou o egrégio codificador do Espiritismo a reindagar. Que provas se tem da existência de Deus? E a resposta obedece à física newtoniana, em um paradoxo, em um postulado que adotais em vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa. E se nós somos um efeito inteligente, é óbvio que a causa geradora é também inteligente. Dessa maneira, apresenta-se neste momento de crise uma perspectiva, uma esperança, porque a sociedade tem progredido através de crise. A própria palavra, no grego, crise, significa essa véspera do progresso.
Todo passo gigantesco que a sociedade deu foi precedido de uma crise. Esta apresenta-se-nos muito mais grave, porque não é uma crise internacional, é a crise da criatura humana. É o vazio existencial, é o indivíduo que vive em solidão, é o resultado de uma sociedade que cultivou o individualismo em detrimento da solidariedade. É uma sociedade que estabeleceu o prazer como meta, deixando à margem a felicidade, que tem um caráter transcendental. É a sociedade que, para poder ocultar a sua deficiência, empurra-nos no mecanismo psicológico de fuga ao consumismo, consumir e consumir-se, porque nada de fora preenche a solidão de dentro. Nenhum valor, mesmo naqueles que fazem parte dos 10 primeiros da lista Forbes, das pessoas mais ricas da Terra. Esse sentimento de amor, de paz, de harmonia não pode ser comprado pelos valores terrestres. Ele tem que ser elaborado pelo ético moral do indivíduo, que propõe o self em primazia às necessidades do ego. E toda vez que colocamos o ego a serviço das chamadas necessidades nossas, tombamos no individualismo e esquecemos dos outros, olvidando que somos animais gregários, que nos necessitamos uns dos outros, e que todo aquele que se isola por esta ou aquela razão, que tem preconceito de qualquer natureza, inibindo a liberdade de outrem, encontra-se em um transtorno psicopatológico e, em breve, tomba na depressão e, inevitavelmente, caminha para o suicídio direto ou suicídio indireto. É por esta razão que nós estamos numa sociedade em crise, porque é a crise do indivíduo que ainda não encontrou a sua direção. Há 200 anos, um grande filósofo inglês, Thomas Hardy, fez uma análise da sua sociedade industrial que começava na Inglaterra. E ele estabeleceu que o ser humano, do seu tempo, havia perdido o endereço de Deus, a soberba, o orgulho, a presunção, a inteligência, atingiram um nível de pequenez intelecto-moral e dispensou Deus. Então, predizia, a sociedade vai entrar num declínio, um declínio de valores morais. E nós vemos que, do ponto de vista intelecto-tecnológico, atingimos o máximo, mas do ponto de vista ético-moral, ainda vivemos a barbárie. Recordemo-nos da madrugada, noite trevosa, que nós estamos defrontando em Las Vegas. Um homem de 62 anos, sem motivo aparente, a armar-se para matar. Observemos a cidade do Rio de Janeiro, transformada num campo de batalha, e o nosso país está em paz, sob o ponto de vista civil. Observemos a violência urbana, a violência covarde contra a mulher, contra as minorias, sejam raciais, sejam de conduta comportamental psicológica. E veremos que diferenciamos muito pouco da média idade do passado, séculos 8 até o século 12, de primarismo, de primitivismo. Olvidemos da solidariedade e tornamo-nos solitários. A Unesco havia programado para o ano 2000 um memorando em 6 itens, um dos quais seria voltar à solidariedade. Equivale dizer que em alguma época nós fomos solidários, mas que agora nós éramos solitários. E era necessário voltar. Então é necessário que nos disponhamos a fazer uma autoanálise perguntando qual é o meu objetivo psicológico na vida. Porque estamos assim, começando a nossa tarefa de transformação ética para melhor
e acabaremos a crise. A autoridade que hoje nos governa era o cidadão que estava no meio social. Esse não era um cidadão nobre, o título, o cargo, o encargo não o modificam em absoluto. Servem de máscara para aparência, mas o caráter não sofreu mudança. O grande trabalho é a viagem interior na busca da plenitude. E nessa busca de plenitude, volvermos aos valores do Evangelho de Jesus. Um grande número de nós está filiado a uma doutrina religiosa, vinculado. Periodicamente participamos dos seus cerimoniais, atendemos à sua teologia, mas continuamos na avareza, no egoísmo, na sensualidade perversa, no erotismo, na perda do respeito ao próximo, no abandono aos invisíveis. Torna-se-nos indispensável fazer uma reflexão e começarmos a perdoar-nos. A primeira proposta, o auto-perdão. Não guardarmos mágoa de nós mesmos e dizermos que somos seres em processo de evolução de consciência. Estagiamos em diferentes níveis de consciência, desde a consciência de sono sem sonhos, primária, até a consciência cósmica. Cristo estava na consciência cósmica e muitos de nós, em situação privilegiada na economia, estamos na consciência de sono, sem sonhos, como descreve muito bem Robert Roppers, o mais notável neurologista dos Estados Unidos. Vivemos então o momento do auto-perdão, já que nos propuseram falar um pouco sobre o perdão. E é necessário começar em nós mesmos, por intermédio da proposta desafiadora de Jesus Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Então o alto amor sai das páginas da velha teologia punitiva para nos dar a grandeza racional de sermos pessoas que merecemos viver, que temos a indispensável necessidade de ser felizes, felizes na terra, não aguardarmos o reino dos céus, que será consequência dos atos do reino terrestre. Fazermos o autoencontro, termos a capacidade de compreender que erramos, mas que devemos ter oportunidade de reabilitarmos-nos, que deveremos lutar pelo nosso aprimoramento intelecto-moral, como assevera Allan Kardec. Eu tenho direito de errar, mas tenho o dever de recuperar-me e desculpar-me pela ignorância, que é o maior adversário do indivíduo ao lado do seu egoísmo. Então, a possibilidade do perdão leva-me a entender também as deficiências alheias, a compreender se para me libertar das más inclinações é tão difícil, porque não é difícil também para o meu próximo tolerá-lo. Se eu me posso permitir o direito de ser como estou, eu tenho que dar o dever de respeitar aquilo que ele está conquistando. E caímos nessa proposta maravilhosa do perdão, antes teológica. O perdão era uma questão religiosa. Jesus asseverou que era necessário perdoar, não 1 ou 7 vezes, respondendo a Pedro, mas 70 vezes, 7 vezes. Então eu rogo permissão para narrar 2 experiências. A primeira delas, através de Francisco Cândido Xavier, denominado o Homem-Amor. Estava uma fila imensa e acercou-se uma senhora visivelmente preocupada. Eu me encontrava ao lado. E ela disse: Chico Xavier, eu venho fazer-lhe uma pergunta. Existe essa questão de que fez o mal, tem que pagar. É o karma. Nós não aceitamos o karma. Porque a palavra karma sânscrita é roda. Se fazemos o mal, temos que pagar pelo mal. Nós aceitamos a lei de causa e de efeito. Agimos e temos as consequências. Se boas, progredimos. Se más, reparamos. E continuamos no estado de evolução.
Então, Chico Xavier, eu devo ter sido muito má em outra encarnação, porque eu tenho um péssimo casamento. Meu marido é um ébrio contumaz. Há 25 anos estamos casados. E eu, então, estive calculando as vezes que eu perdoei. Mais de 2.000. O Evangelho diz que devemos perdoar até 70 vezes, 7 vezes. São 490. Eu já perdoei mais de 2.000. Então eu estou quite. Eu venho perguntar se eu devo divorciar-me, abandonar esse sujeito, deixá-lo viver, ser feliz. E notei o sorriso de Chico Xavier, um sorriso matreiro que tem os mineiros. Então ele deu aquele sorriso jovial, e quando ia responder, deteve-se. E percebi que ele captou de Emmanuel, seu guia espiritual, uma resposta adequada. A questão é realmente perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada vez que a pessoa errar. Ela disse, então não acaba nunca. E saiu revoltada. Sorrimos, passaram-se os meses, e eu voltei a Uberaba. E ao voltar a Uberaba, entre conversa, eu digo, Chico, e aquela senhora voltou? Ele disse, não te conto. Toda vez que nós dizemos não te conto, é porque vamos contar. Aconteceu, Divaldo, que uns meses, 2 ou 3 depois, eu vejo na fila aquela senhora de negro. Era uma indumentária que traduzia o luto. Estava de luto. Luto fechado, tudo negro. Eu a reconheci, mas não lembrei da questão. Ela acercou-se-me e perguntou, Chico, lembra de mim? E eu disse, sim, lembro. Não lembrava, mas lembro. Ela disse, eu sou aquela que perguntou, os 7 vezes 70, cada pecado. Pois é, Chico. Não é que meu marido morreu? Foi bom eu ter ficado com ele até a última hora. Mas agora uma questão. Ele era um ébrio, mas quando estava lúcido era uma maravilha, porque morreu melhora. Então, Chico, é tanta saudade que eu tenho dele. Porque, coitado, era uma dependência, mas ele era muito bom. Então, eu sei que existe vida espiritual. Será que Deus já o perdoou? Aonde é que ele está? Como é que ele está, Chico? Chico sorriu e me contou. Eu indaguei quantos anos ele esteve ao seu lado como ébrio. 25 anos, Chico. Sabe como é que ele está, minha filha? Bêbado do além. Porque está continuando com a dependência emocional. Então, o perdão não implica na superação do crime. E é exatamente sobre isso que gostaria de referir-me. Perdoar não é conivir com o ato indigno do outro. Do ponto de vista psicológico, perdoar é não devolver a ofensa. Mas não é aceitar a ofensa de maneira indigna, porque o erro é sempre o erro e o problema é do errado. Hoje o perdão já não é mais teológico, é psicoterapêutico. Quem perdoa, goza de saúde. Porque o ódio, o ressentimento, a mágoa, o desejo de desforço, de vingança, produzem determinados elementos mórbidos em nossa câmara neurológica. E os nossos neurônios absorvem essas ondas de animosidade, de antipatia, esses vírus, entre aspas, que nós cultivamos com rancor. E normalmente quem odeia tem menos 5 anos de vida em relação a quem perdoa. Quem perdoa é uma pessoa livre, madura, capaz de entender que o outro é inferior e que deve ter tolerância para com ele. Mas não é achar que ele está certo. Ele cometeu um desar. Então eu dou-lhe o direito de ser como é. E mesmo que ele não mereça o perdão, eu mereço livrar-me do sentimento mau que ele inculcou em meu pensamento. Então eu mereço perdoar para ser livre. Mas aquele que cometeu o delito mantém-se devedor e terá que ressarcir em ações benéficas
aquilo que produziu em ações prejudiciais. Então, esse é o perdão de natureza psicológica. O segundo fato é muito curioso. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Armênia foi vítima da Turquia. E isso passou historicamente despercebido. A destruição da Armênia no enclave da Turquia foi um dos mais perversos genocídios do século XX. Aliás, o Papa Francisco, no ano passado, abordou esse tema para desgosto da Turquia e foi favorável aos armênios, porque este homem é um verdadeiro cristão, como poucos a ele semelhantes existiam na terra. Então, naquela época, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, 1914, 1918. E a Turquia, em 1915, invadiu a Armênia. E naquela invasão à Armênia, em 2 anos, assassinou 500 mil armenos desarmados. Eu estou repetindo a história universal, sem nenhum caráter político. E, naturalmente, os armenos até hoje, segundo a imprensa, sofrem a consequência da sua minoria. Certa manhã, durante aqueles dias, uma família modesta do interior fazia o de jejum. E entrou uma pequena tropa, arrombou a porta da casa, e um homem de baixa estatura, com um cap à frente, ocultando-lhe a vista, sacou do revólver e matou o cavalheiro que estava sentado à cabeceira da mesa. E matou a senhora que estava do outro lado. E estavam 2 meninas, uma de 13, outra de 15 anos. Ele pegou a de 13 e jogou a soldadesca, que a estuprou, que a matou, que a destruiu. E a outra ele levou para ser sua escrava sexual. Ela esteve lá no bordel que ele construiu ali para a soldadesca e ele próprio, um pervertido do gênero. E se passaram os anos. De uma ou de outra forma, quando ela era apenas um cadáver que respirava, conseguiu fugir e desapareceu na noite dos tempos. Estamos agora em Istambul, por volta de 1928, quando numa clínica para atender problemas dermatológicos muito graves, chega um paciente. Esse paciente trazia uma dermatose não diagnosticada e estava às portas da morte. O corpo, exudando odores pútridos, morria lentamente. E os médicos recusaram atendê-lo pelas emanações de apodrecimento da sua carne. Mas colocaram-no em uma ala quase de isolados. E o diretor da clínica chamou uma enfermeira e disse: você que é dedicada, poderia tomar conta deste miserável? Ele não passará desta noite, para que não morra sem o amparo da ciência. Ela disse: mas eu nasci, eu me dedico à enfermagem, porque eu amo a vida e desejo salvar vidas. Então, você nos faria o favor de ficar com ele até o momento do óbito? Com muito prazer. A enfermeira foi à área de isolamento e começou a tirar aquela carne em decomposição, a limpá-la, até chegar à parte em que produzia hemorragia, a parte saudável. Não havia ataduras, estamos por volta dos anos 20. E então, através de um tecido que ela começou a lavar a pôr do sol, o homem não morreu naquela noite, nem na manhã seguinte, nem naquela tarde, nem durante a semana, nem um mês. E 6 meses depois, teve alta. Absolutamente recuperado, porém, com as sequelas, as cicatrizes das mãos de aço da decomposição. Acerca-se do diretor da clínica, agradece, e como era uma autoridade civil ou militar, vou recomendá-lo ao Ministério de Saúde. A sua clínica é admirável, porque eu estava morto em coma e fui salvo graças
a essa especificidade de tratamento. O diretor agradeceu, comovido, e disse: bem, mas a clínica não tem nenhum merecimento. O merecimento é daquela enfermeira. E apontou uma jovem de uns 27, 28 anos, de semblante melancólico, mas de uma habilidade, de um sentimento incomparáveis. Agradeça a sua vida a ela. O homem era baixo e usava um cap que lhe cobria parte da testa. Aproximou-se da jovem, estendeu a mão e disse-lhe: foi a senhorita que cuidou de mim. Aliás, eu fiquei intrigado durante o tratamento, porque a senhorita é muda, por acaso. Falava monossílabos, não dialogava comigo. Ela disse: não era necessário. Eu teria que tratar da doença e do doente. Para o doente, um silêncio respeitoso. Para a doença, a atividade terapêutica. Ele disse: ah, que interessante. Noto que o seu turco tem um certo acento armeno. É verdade? Sim. Eu sou armena. Eu quero contar-lhe algo muito curioso. Durante a guerra entre a Turquia e a Armênia, eu estive lá na guerra. Eu lutei. Eu estive no seu país. Um país encantador. E ela disse: eu sei. Eu recordo-me do Senhor. Eu recordo-me daquela primavera em que o selvagem arrombou a porta da minha casa. E sem uma palavra matou meu pai. A seguir matou minha mãe. Pegou minha irmãzinha jovem e atirou-a aos chacais, que a devoraram, e tomou de mim e levou-me para a escravidão sexual, que me explorou. Mas este homem foi o senhor. Eu me lembro. Ele sorriu. Você lembra de mim? Lembro. Porque a vítima nunca esquece o algoz. Embora o algoz quase nunca se lembre das vítimas. Eu lembro-me do Senhor. Quando eu cheguei para morrer, você se lembrou de mim? Lembrei. E por que não me matou? Eu pensei nisto. Porque eu dediquei a minha vida a procurá-lo, para matá-lo. Matá-lo da forma que destruiu a minha família. Mas eu me tornei cristã. E quando eu tinha o Senhor nas minhas mãos, eu poderia descarregar a arma do meu ódio. Eu lembrei daquele homem na cruz, que diante dos seus algozes pediu a Deus perdão por eles. E como eu sou cristã, eu perdoei a sua excelência. Claro, não concordo com os crimes que sua excelência praticou, mas quero dizer-lhe que eu o perdoo. Ele então ficou estupidificado. E esta lição notável faz parte de uma obra publicada nos Estados Unidos, que se chama Perdão Radical, em que o pastor evangélico polonês-americano fala de que nós temos necessidade de perdoarmos-nos, de perdoar a sociedade injusta, de perdoar as situações difíceis e de trabalhar em favor de um mundo novo, em favor de uma criatura melhor. Não podemos permitir que o mal dos maus nos faça mal. Deveríamos manter o nosso status de bom, porque seria o mesmo que a luz ter medo da treva. Somente existe treva por ausência de luz, e existe o mal por causa da falta de amor. Nosso amor não é tão grande que possa entender o transtorno mental, o transtorno moral, o transtorno existencial das demais criaturas. Então, o perdão é uma necessidade psicoterapêutica. Quando nós perdoamos, nós produzimos oxitocina, noradrenalina, dopamina em nosso cérebro, que são os neuropeptídeos do amor. E quando nós amamos, nós nos transformamos. A vida se torna muito mais bela. A beleza da paisagem não está na paisagem, está nos olhos de quem a contempla.
Em um momento de alegria, tudo é belo. Em um momento de dor, tudo é triste. Dessa forma, os gregos estabeleceram que o tempo tem dois tempos: o tempo solar e o tempo emocional. Temos o tempo de 24 horas e o tempo de emoção. Quando estamos felizes, como o tempo passa rápido. E quando estamos infelizes, como o tempo se arrasta lentamente. Então, o perdão é uma necessidade para esta crise. Olhar para o outro desarmado. Olhar amado, amando. Ter a coragem de ver no outro não alguém que nos pode atacar, mas alguém a quem podemos libertar da pequenez. Lembrar Jesus, ele desceu a uma meretriz, ele desceu a uma mulher adúltera, ele desceu nas tascas, entre os mais miseráveis, e não se fez pequeno. É o descer subindo, descer para levantar aqueles que jazem na pequenez. Nunca necessitamos tanto de alguém como Jesus nesta hora de tecnologia. Nunca necessitamos tanto de paz como agora, mas não a paz comprada, a paz que é a harmonia íntima entre a mente que cumpre o dever, a emoção que aceita a verdade e o corpo que se prepara para servir. É por esta e outras razões que seria fastidioso prolongar, que aqui estando convosco, agradeço humilde e emocionadamente ao digno deputado a honra que confere ao Espiritismo através de mim, um pobre servidor da causa. E para dizer-vos a todos vós que a vida merece ser vivida hoje, agora, não quando vier o Natal, não quando conseguir tal posto, neste momento, viver intensamente, porque o corpo é muito fugaz. Uma picada de alfinete infectada destrói-nos a vida física. Um pequeno corte dá-nos uma hemorragia, até o momento em que os vasos fazem um coágulo no tampão e nos impede de morrer. Uma emoção, qualquer uma coisa. Então, vivermos intensamente em paz de consciência, sabendo que estamos cumprindo com o nosso dever e trabalhando para que os outros despertem, para tornar o mundo melhor, diminuindo a crise pela nossa transformação moral para melhor. Por quê? Porque somente temos o que agradecer. Deus nos premiou de tal forma, tão maravilhosamente, que não nos damos conta. Somente percebemos quando nos ocorre algo fatal. Então eu diria: Senhor, eu desejo agradecer as tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu descubro aqueles que são invidentes, os cegos, que se debatem na multidão, que choram na solidão, que sofrem na solidão. Por eles eu oro. E a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz,
pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que legisla, pela voz que atende, pela voz que entoa uma canção, exibindo o vosso nome com infinita ternura e gratidão. Mas diante da minha faculdade de falar, eu descubro na terra os que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, pelas mãos que semeiam, pelas mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar por aqueles que são aleijados, deformados, amputados, paralisados e não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É maravilhoso ter um lar. Especialmente se dentro dele existe a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, de amigo, de alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato, de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, e perdoarei a vida. Então eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Que maravilha ouvir as palavras desse servidor de Deus, seguidor das orientações do Mestre Jesus. Mas eu convido para fazer uma saudação a vereadora Adriana Ramalho, lá na tribuna. Adriana, vereadora da capital. Divaldo, na minha casa, acho que tem razoável democracia. Eu sou espírita, a Adriana é da Igreja Batista, renovada, minha mulher é católica, outra, eu tenho, acho que também uma filha espírita, a jornalista. Eu tenho um filho, Edivaldo, e 4 filhas. Eu sou um homem que não tenho nada para pedir a Deus, só para agradecer. Tenho uma filha psicóloga, tenho uma dentista que dá curso pelo mundo inteiro. A Adriana é advogada e agora está na vida pública, com muito sucesso. E tem uma jornalista e um filho que trabalha comigo. Mas eu acho que essa é uma das coisas que onde quer que nós estejamos, não importa, acho que a religião, acho que importa é que possamos ter a oportunidade de servir. Por isso, nós vamos ouvir aí uma saudação da vereadora, que eu tenho muito orgulho. Não é pelo fato de estar na vida pública, mas orgulho de estar sempre conosco e nasceu desde criança, sempre trabalhando em projetos sociais, em especial pela periferia de São Paulo. E hoje continua servindo de uma outra forma.
na Câmara Municipal de São Paulo, a líder da bancada, a primeira vez que tem uma mulher líder da bancada, no nosso partido, o PSDB, e também faz parte de várias comissões, de conselho. Tenho muito orgulho de você, vereadora. A palavra é sua. Já é difícil falar assim, né? Logo de cara, ser surpreendida com essas palavras. Então, eu já inicio falando que eu te amo muito, meu pai. Você é o ser humano que eu mais amo nessa vida. Você é o orgulho e a minha inspiração. E o que eu puder fazer para cada vez mais te fortalecer, eu vou fazer. Nem que eu tenha que perder as solas dos meus pés para caminhar lado a lado com você e batalhar nessa missão que Deus te deu aqui na Terra. Te amo muito. Bom dia a todas, bom dia a todos. Com muito carinho, eu cumprimento meu pai, deputado estadual Ramalho da Construção. Com muito carinho e emoção, eu cumprimento Divaldo Franco, uma inspiração para a nossa nação. Zumira, a presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que eu tenho uma imensa admiração e carinho, porque sempre me recebe com os braços abertos e um afeto incomparável. Júlia Oliveira, presidente da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Sônia Barros, representando o desembargador, presidente do Tribunal do Trabalho, 2ª Região, Wilson Fernandes. Edna Freitas, representando o presidente do Sindsaúde de São Paulo, minha amiga Edna, que eu amo de paixão. Irlas Bezerra, filha da minha amiga maravilhosa, Frances Bezerra. Um grande carinho que eu tenho por vocês duas. E eu quero aproveitar e cumprimentar aqui a equipe Tamo Juntos, toda a assessoria do deputado Ramalho e esse grupo que caminha com ele lado a lado há tantos anos. Para mim, o sentimento que eu tenho neste momento é de emoção. Emoção por ouvir as palavras do Divaldo Franco, as palavras de Deus, palavras de Jesus. Ele é um instrumento de Deus aqui na Terra. Este instrumento que há mais de 50 anos vem sendo usado pelo poder de Deus, estendendo essas mãos humanas para ajudar a quem tanto precisa. Meu pai colocou aqui que a democracia mora em casa. Ele é espírita, minha mãe é católica, eu sou evangélica. Mas Deus é um só. Deus é único. Este Deus que conhece todo e qualquer coração. Que até mesmo antes da gente pensar, Deus já sabe o que se passa dentro de nós. Eu tenho o costume de dizer que podemos enganar qualquer pessoa. Muitas vezes, podemos enganar até a nós mesmos. Mas não enganamos a Deus. Deus sabe os corações bem-intencionados. Deus conhece quem de fato se doa por um propósito e não por propostas. Deus honra e ilumina o caminho do ser humano de bem, que busca evoluir. Eu digo que a crença, ela serve para nós mesmos, para que possamos melhorar a cada dia e a cada instante. A minha crença sou eu dentro do meu templo, o templo que é Deus que mora dentro de nós. A vida do meu pai, Ramalho da Construção, foi construída na doutrina espírita. A história de luta, história de superação,
Um homem que hoje eu defendo, não só porque é o meu pai, mas sim eu, Adriana Ramalho, uma cidadã que admira este homem que enfrentou inúmeros desafios apegado ao poder e o amor de Deus. Vocês, ou a maioria de vocês, que conhecem o Ramalho da Construção, sabe o quanto foi difícil enfrentar o maior obstáculo da vida dele e da nossa família. Eu conto isso aqui, e vou contar, justamente para mostrar o quanto Deus opera milagres e opera na vida daqueles que têm fé. E o quanto a doutrina espírita foi fundamental em nossas vidas e fundamental para salvar a vida do meu pai Ramalho da Construção. O meu pai, quando foi diagnosticado do câncer, Nezumir acompanhou muito bem, os médicos disseram que ele não teria nem 4 meses de vida e que nem um milagre salvaria a vida do meu pai. Foi assim que nós fomos comunicados. Somos em 5 filhos. Todos nós amamos muito esse grande homem. Confesso que eu me sinto a mais puxa-saco dos 5 filhos. Filha coruja. E que desespero foi saber que em tão poucos meses eu perderia o meu pai, a minha referência. Mesmo diante de tantos conflitos internos, de tantas coisas que acontecem no nosso seio familiar, foi um baque. Mais impressionada eu fiquei ao ver meu pai no dia seguinte levantar, tomar um banho e ir trabalhar. Ele enfrentou a doença trabalhando, se dedicando à vida do próximo. E tem tanta gente que nem sabe o tanto que ele já fez por tantas vidas, por tantas pessoas. Ele passou por 4 cirurgias, quimioterapia, radioterapia, usou a bolsa de colostomia. Foi difícil. Mas hoje faz 10 anos que o Ramalho está curado. E quem deu a ele essa cura e um novo fôlego de vida foi Jesus. Portanto, tudo o que fazemos é pela honra e glória do nome do nosso Deus, do nosso Jesus. Atribuo à Federação Espírita a maior parte desta cura. Porque foi lá que mais do que nunca o meu pai se apegou na palavra do Senhor. E este instrumento de Deus, Divaldo Franco e todos vocês da Federação Espírita, se uniram neste único amor, em oração, em tratamento espiritual, para poder acalentar o espírito do meu pai Ramalho da Construção, e lutaram juntos para que hoje a gente pudesse dizer: ele está curado. Ele está curado. E que emoção falar aqui nessa tribuna. Que emoção ver que um parlamentar tem usado o parlamento para ressaltar estes grandes instrumentos, para homenagear estes grandes instrumentos que leva pelo mundo afora o nome e o ensinamento de Jesus. Pai, que orgulho. Divaldo, que emoção. 2 homens que eu vejo uma luz,
que brilha tão forte. E ao adentrar aqui neste plenário, o quanto eu pude sentir a presença do Deus vivo. Que vocês continuem essa obra, que vocês continuem cada vez mais de forma muito intensa, alcançando vidas, agregando nesta missão tantas pessoas e espíritos que levam com seriedade a missão de Deus e que levam os ensinamentos de Jesus com amor. Estamos, Divaldo, sim, vivendo uma era muito triste, da depressão, do abandono, das famílias desestruturadas. Mas não podemos desistir. Devemos continuar a luta, mas mais do que luta, continuar semeando o amor. Não ter vergonha jamais de falar o nome de Deus. Não importa onde estejamos, se é dentro do templo ou fora dele, se são em grandes parlamentos ou em grandes reuniões, ou até mesmo semeando o amor de Jesus para aqueles que acham que não acreditam nele. Mas Deus ora e cuida de todos, de forma muito igual, porque o amor é que prevalece. Deixo aqui a minha gratidão a todos vocês. Gratidão por serem pessoas que semeiam com sensibilidade. É muito importante, sim, estudar, se aprimorar, adquirir conteúdo. Digo mais, que importante é ser QI elevado. Estar avançando na sociedade por sua competência. Mas de nada adianta isso se perdermos a sensibilidade do coração. De nada adianta. Então, que todo este conteúdo seja aplicado com propriedade e com sensibilidade. O colar de honra ao mérito legislativo, esta manhã, está sendo para uma pessoa que o recebe de forma merecida. Merecida. E que vai servir de inspiração para que muitos fechem os seus olhos, façam o balanço de suas vidas e entenda que aqui é apenas uma honraria, um reconhecimento, mas que os discursos precisam ser deixados de lado e as práticas precisam estar em primeiro lugar. Quero desejar a todos vocês, no dia de hoje, que esta luz que Deus emana continue entrando e adentrando aos nossos corações. Que possamos, cada vez mais, solidificar a nossa família. Que possamos, cada vez mais, ser movidos por esse amor de Deus. Se no dia a dia formos tomados pela emoção da carne, que no decorrer da noite possamos orar a Deus, pedir perdão, como o Divaldo aqui colocou, e no dia seguinte pedir a Deus para estar dentro de nós, na nossa frente e ao nosso lado, nos direcionando com sabedoria. E agradecer todo dia de manhã e todo dia à noite o fôlego de vida. Porque Deus é quem nos concede esse fôlego de vida. Que Deus abençoe. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada por me dar a palavra, meu Pai. E parabéns por estar aqui fazendo o que a gente mais anseia todos os dias, semeando amor dentro dessa casa legislativa, em reconhecimento a Divaldo Franco.
Parabéns e muito obrigada. Pessoal, quero aqui agradecer em público as palavras da vereadora Adriana Ramalho, querida filha. E estamos caminhando agora aqui para o encerramento. Mas eu não podia deixar de cumprimentar o Austin, que é o biógrafo do Divaldo Pereira Franco. O Austin, ficaria de pé, Austin, por favor. Divaldo Austin iniciou teve essa iniciativa de fazer essa homenagem merecida. Nós estamos trabalhando noutra já, que é de deputados, eu acho que recebeu escolar, se eu não me engano, só o Salim Curiato, eu acho que, né? 11 mandatos para o KPI, o ex-presidente, eu acho que concedeu. E a próxima que nós estamos já em andamento, vamos acertar problemas de agenda, será outra medalha importantíssima, que é a medalha Anchieta, que será feita pelo nosso governador de estado, Geraldo Alckmin, né? Obrigado, Austin. Mas esgotado aqui o objeto da presente cerimônia, essa presidência agradece às autoridades e aos funcionários da casa, a todos aqui a sua presença, por estarmos aqui numa segunda-feira, nesta manhã. Eu confesso, Divaldo, a gente tinha preparado até o outro auditório, nós imaginávamos que tinha mais gente, mas eu estava imaginando ali que a sua palestra não foi só para os encarnados. Me pareceu que aqui tinha milhões de espíritos assistindo a sua palestra. Eu acho que não tenho dúvida que, com certeza, milhões estariam aqui. Então, nós queremos te agradecer e parabenizar pelo trabalho social que o senhor faz em todo o planeta, não só no Brasil, não só na Bahia, não só através das casas das crianças que você cuida, mas a Adriana falou aqui um pouco, Divaldo, nós acabamos fazendo um livro sobre isso. Realmente, eu passei por uma prova razoável. Quer dizer, quando os médicos... E eu só soube isso uns 5 anos depois, né? Quando chamaram a família e falaram que eu tinha 3 meses de vida e se resistisse a quimio e a radioterapia simultânea. Mas, com certeza, foi na Federação Espírita, está aqui. Não sei se o doutor Manuel estava aí, se já foi, né? Que é um expositor da Federação Espírita, acho que o Manuel já foi. E junto com... Hã? Ô, Manuel, você leva... por favor, Manuel, pode ficar de pé? Queria uma salva de palmas para o Manel, porque o Manel, além de ser expositor da Federação Espírita, o Manel com a Creuza Maria, que não está mais entre nós, mas está aqui a Silva, a Zulmira. Muito obrigado, Manel, pode se sentar. Eles encaminharam a todas as áreas da Federação Espírita para que eu tivesse lá uma assistência espiritual. E foi ali, muitas vezes, cheio, além da bolsa de colostomia, cheia de tubos, né? E o Manel, que não só é espírita, mas é médico, né? Nos acompanhou em todos os passos e já faz 10 anos nós continuamos servindo. Acho até que não me desencarnei naquela época, Divaldo, porque tenho muitos pecados para pagar ainda. Né? E pagar aqui na Terra, talvez não precise de uma outra reencarnação. Mas o livro Marca da Fé também foi... para a doutrina espírita, para mim, um grande exemplo. Eu, num momento difícil, em 1976, eu saía de um canteiro de obra, onde morava, com o pensamento de voltar e saltar da última torre do prédio. E encontrei uma pessoa, depois de passar pela Igreja da Sé, uma Conceição,
que me convidou para ir para a Federação Espírita, só que até hoje eu procurei todas as Conceição do mundo e nunca encontrei essa Conceição. Depois de 27 anos, a minha irmã acabou recuperando uma foto e a Conceição Edivaldo foi a minha mãe que desencarnou com câncer aos 44 anos de idade. Mas somente 27 anos depois é que eu deparei que aquela Conceição, que na época eu até interpretei como se fosse uma garota de programa, coisa parecida, foi a minha mãe. Hoje eu continuo no trabalho que eu quero agradecer, não só minhas filhas, mas a minha esposa Débora. Débora tem me acompanhado aí, tem sido uma grande companheira. Mas dizer que o câncer, eu acho que para mim foi um grande exemplo, até para eu acreditar que existisse doença. Aos 58 anos, quando eu tive com câncer, Edivaldo, eu achava que doença não existia. E eu fazia muita comparação. Eu tinha trabalhando comigo um senhor com 112 anos, desencarnou com 112 anos e não foi de doença. 112 anos, ele trabalhava 12, 14 horas por dia, foi infecção hospitalar que um bisneto levou na parte da manhã, achando que ele estava doente, e pegou a infecção hospitalar, que foi o Abel Pereira, né? E foi um grande exemplo que nós acompanhamos junto do Zé Abel com 112 anos lúcido. Então, eu vejo Edivaldo hoje com 90 anos, você vai passar dos anos do Abel, com certeza, Edivaldo, servindo, orientando, né, e com lucidez, que eu acho que é o que importa para todos nós. Mas agradecer aqui a todos os colaboradores da casa, todos os funcionários de carreira, a minha equipe, a equipe lado a lado da vereadora Adriana Ramalho, por a gente estarmos aqui nessa manhã com essa justa homenagem. Homenagem, como disse a Adriana, a um homem de Deus, a um homem que nasceu com essa faculdade de servir. E, incansavelmente, Edivaldo continua servindo pelo mundo todo. Vocês viram, com certeza, todos nós assistimos o vídeo aqui. Mas Edivaldo é muito mais que isso. Edivaldo, com certeza, é o exemplo para ser seguido por todos nós, independendo ou não da religião de cada um, da fé de cada um. Quero agradecer aqui a Federação Espírita, que nos ajudou a organizar para isso aqui, Silvia, a Zulmira, a Vera Braga, né, a todos, por estarmos aqui com essa homenagem, Edivaldo, que você transfere os espíritos, tem razão, através dos espíritos você tem sido aí o interlocutor para nos orientarmos, mas se você não fosse um homem de moral, não fosse um cidadão voltado para Deus, para os ensinamentos do Mestre, o Espírito não se aproxima de qualquer um. Os bons espíritos, os espíritos de luz, com certeza se aproximam daqueles que têm moral, daqueles que têm um propósito. Edivaldo, você é esse exemplo para todos nós. Não é fácil, você disse aqui na sua palestra, e tantas outras. Ontem a minha esposa assistia a alguns vídeos teus, entrava na internet, né? E cada vídeo que ela ligava na internet se vê um exemplo diferente de ser e ver que tem seres humanos que vêm para esse planeta, assim como Jesus, para fazer a diferença. O Chico, eu estive com o Chico, acho que umas 4 ou 5 vezes, fazia essa diferença. Você, como disse a Adriana, cada ambiente que você entra, onde você chega, junto com o Edivaldo, acompanha essa luz que para todos nós, que alguns que temos condições de ver, nós sabemos que é uma luz que ilumina, e ilumina não para cegar, ilumina para que nós possamos enxergar muito mais. Parabéns, Edivaldo. Que Deus continue te iluminando por mais 60, 70 anos. Que você continue pregando e sendo esse exemplo que eu assisti no aeroporto, de felicidade, puxando a própria mala, fazendo o seu chequinho, embarcando sozinho. Isso
ao vê-lo. Me dá força e razão para que eu acredite que se eu não desencarnei quando tinha 58 anos, e agora com 68, eu quero assistir às suas palestras por mais 70 anos. Grande beijo, Edivaldo. Mais uma vez, encerramos aqui e agradecemos a presença de todos aí. Que Deus os ilumine, que o Mestre Jesus seja realmente a nossa luz em todos os momentos. Muito obrigado por vocês terem vindo essa manhã aqui participar dessa homenagem merecida ao nosso Divaldo Franco. Grande abraço.